Agora, nós poderíamos tratar algumas propriedades que relacionam os sistemas lineares invariantes do tempo com a resposta ao impulso. Então vejam só, no capítulo inicial, no capítulo 1, nós apresentamos umas 7 características ou classificações possíveis para os sistemas. Dessas características, nós já no início do capítulo 2, limitamos o nosso subconjunto, ou seja, nós falamos o seguinte, nós vamos tratar daqui em diante dos sistemas que são lineares e invariantes no tempo. Contudo, sobraram ainda algumas características, que seria, por exemplo, a causalidade, a memória, a invertibilidade e a estabilidade. Essas 4 classificações, elas podem ser observadas ou ser avaliadas olhando para a resposta ao impulso do sistema. Não necessariamente eu preciso dar a relação de entrada e saída. É o que nós vamos discutir agora. Então vamos começar com a questão da memória. Então o que eu trago aqui? Um sistema, para que ele seja sem memória, ele obrigatoriamente tem que ter resposta ao impulso nesse formato que nós temos aqui na tela. A resposta ao impulso tem que ser alguma coisa do tipo uma constante arbitrária que multiplica o impulso e esse impulso ocorre na origem. Se a resposta ao impulso tem exatamente esse formato, você pode afirmar que esse sistema é sem memória. Qualquer coisa diferente disso, o sistema tem memória. Então, como que a gente verifica isso? Bom, basta substituir essa definição que nós estamos afirmando dentro da integral de convolução e nós teríamos então a integral de delta de tal, x de t menos tal de tal. Essa função impulso ela é não nula para o tal igual a zero. Logo, basta eu avaliar essa função quando o tal for zero. Quando eu avalio a função para tal igual a zero, ela deixa de ser função de tal, fica só função de t. Como é função só de t, posso colocar em evidência. Sobra para nós resolver a integral do impulso. A integral do impulso é 1. Logo, se o sistema tem exatamente esse formato, o que nós temos aqui é que a saída do sistema só depende da entrada naquele mesmo instante de tempo, ou seja, a saída y de t depende apenas da entrada x de t. E isso assegura para nós que o sistema ele é sem memória. Qualquer resposta ao impulso com um formato diferente desse, você pode afirmar que o sistema tem memória. Mesmo que seja parecido. Por exemplo, vamos pegar um caso que seria parecido. Vamos assumir que o nosso sistema ele tem uma resposta ao impulso que é do tipo k delta de t menos 2. Então, basta agora substituir na integral de convolução. Nós teremos aqui a integral de menos infinito mais infinito, de x de tal, h de t menos tal, de tal. Substituindo ali, nós temos então a integral de menos infinito mais infinito, de x de tal, k delta de t menos tal menos 2 de tal. Esse k é uma constante, logo pode ir para fora da integral. Essa função impulso ela vai ser diferente de zero sempre que o t menos tal menos 2 for zero, ou seja, quando o tal assumir o valor de t menos 2. Portanto, basta eu avaliar a minha função para tal igual a t menos 2. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu teria a integral de menos infinito a mais infinito de x de t menos 2, delta de t menos tal menos 2 de tal. Essa função em x ela não é mais função de tal. Logo, poderia colocar em evidência, sobra a integral envolvendo o impulso. A integral do impulso é 1. Logo, nós temos aqui kx de t menos 2. Esse é o nosso y. O que a gente observa? A gente observa que a saída no instante de tempo t, ela depende de entrada que está no instante de tempo t menos 2. Ou seja, o sistema tem que ter memória para guardar aquela informação. Se a minha resposta ao impulso não está exatamente no formato que foi dado, que é aquele k delta de t, ou seja, qualquer deslocamento nisso aqui já provoca, já implica que o sistema resultante vai ter memória. O sistema ele também pode ser causal ou não causal. Um sistema que é causal tem resposta ao impulso que satisfaz essa condição que nós temos aqui. Ou seja, a resposta ao impulso ela é, naturalmente, causal. Então, o h de t ele tem que ser zero quando t é menor do que zero. Ou seja, para que o sistema seja causal, a resposta ao impulso ela tem que ser zero quando t é negativo. Para t menor do que zero, a resposta ao impulso tem que ser zero. O que acontece na parte positiva? Não importa. Aqui vale comentar que se o sistema e o sinal eles são causais,
Essa integral de convolução ela se reduz muitas vezes à integral de 0 até t. Então fica aqui, né, uma dica. Isso aqui é o que vai aparecer em muitos dos livros, os problemas de controle que vocês forem trabalhar. Quanto à estabilidade, o sistema ele é biboestável quando a resposta ao impulso dele for absolutamente integrável. Como que a gente mostra que isso aqui é verdade? Nós temos então o módulo de h de t e tomamos o módulo da integral de convolução. Por que nós temos o módulo? Porque não faz diferença se esse sistema diverge para menos infinito ou para mais infinito. Então, o que eu preciso que aconteça aqui? Que a resposta que o sistema vai me dar seja finita. Aplicando agora a desigualdade de Cauchy-Schwarz, nós podemos pegar esse módulo e colocar dentro da integral. E aí poderíamos quebrar esse módulo ainda em duas partes. Se eu estou avaliando a biboestabilidade, que é o nosso caso aqui, eu assumo que a minha entrada ela é finita. Ou seja, isso aqui é finito. Eu estou afirmando. Se eu estou afirmando, quer dizer que isso aqui seria menor do que uma constante b, arbitrária, e poderia jogar para fora da integral. Isso me leva a concluir o quê? Que o módulo de y de t vai ser menor do que b é uma constante finita, vezes a integral do módulo da resposta ao impulso. Se essa integral aqui for finita, quer dizer que ela multiplicada por b vai ser finito, e naturalmente o meu sistema ele vai ter uma saída finita. Logo, ele é biboestável. Então, essa condição ela é uma condição necessária para garantir a estabilidade do sistema que nós estamos trabalhando. Se você pegar a resposta do impulso, substituir na integral, calcular o módulo e integrar de menos infinito mais infinito, e ela tender para infinito, esse sistema é instável. Então, disso aqui nós conseguimos tirar o quê? Alguns exemplos. Nós temos essas respostas ao impulso, A, B, C e D, e nós queremos classificar como sendo sem memória, causal e estável, cada uma delas. Então, vamos pegar a primeira, item A. Então, o item A, quanto à questão da memória. Qual que é a questão da memória? Ela é com memória por quê? Ela é com memória porque o meu h de t ele não está no formato que é esperado, que é o k delta de t. Qualquer coisa diferente daquele formato implica que ele vai ter memória. Então, o meu sistema, naturalmente, tem memória. Quanto à causalidade, ele não é causal. Por que ele não é causal? Porque ele não satisfaz aquela ideia de que o h de t ele tem que ser diferente de zero para t menor do que zero. Por quê? Se você desenhar essa resposta, o que nós vamos ter? Ela vai começar em 1, ela vai começar em menos 1, vai terminar em 1, e nesse intervalo ela vale 1. Logo, como ela começa no eixo negativo e se estende para o eixo positivo, essa função ela é uma função não causal. Quanto à estabilidade, eu posso afirmar que o sistema é estável. Por que ele é estável? Porque a área é absolutamente integrável. Ou seja, se eu pegar a minha resposta ao impulso e calcular o módulo e depois integrar, o que eu vou perceber? Vai ser 2 vezes 1. Então a área vai ser 2. Ou seja, a integral de menos infinito a mais infinito do módulo de h de t, dt, tende para 2 e isso é menor do que infinito. Logo, eu posso afirmar que esse sistema ele é estável. No segundo caso aqui, nós teríamos um sistema marginalmente estável. Mas a ideia aqui é a seguinte, sobre a questão da memória. Tem memória, por quê? Porque a resposta ao impulso não está nesse formato aqui. Ele é causal? Sim, é causal. Se você plotar essa figura aqui, ela vai começar em 0, se estende até o 1, e depois, a partir do 1, ela é negativa com valor 1. Então, essa aqui seria a resposta ao impulso do meu sistema. Como ele começa em 0 e se estende para a direita, e para a esquerda ele assume o valor de 0, eu posso afirmar, então, que ele é causal. Quanto à estabilidade, essa função aqui estaria no limite da estabilidade. Seria marginalmente estável. Por que ela seria marginalmente estável? Porque se você for tentar integrar isso aqui, na hora que você tomar o módulo, isso aqui vai virar 1
para t positivo e 0 para t negativo. A hora que eu tentar integrar isso, você vai perceber que essa integral vai tender para infinito. Mas estaria no caso limite ali entre a estabilidade e instabilidade. Como no momento nós só podemos afirmar estável ou não, ele é um sistema instável. Então, quanto ao item C, o que nós podemos falar sobre ele? O item C, ele vai ter memória, então ele tem memória, vou colocar aqui com memória. Por quê? Porque a resposta ao impulso ela não está no formato de K delta de T. Ela é uma exponencial, se estende para os dois lados, naturalmente não está nesse formato de K vezes impulso. Quanto à questão da causalidade, ele não é causal também. Não causal. Por que ele não é causal? Porque se você desenhar essa resposta ao impulso, vai perceber que ela se estende para a esquerda e se estende para a direita. Logo, não respeita a ideia de causalidade. Ou seja, o meu h de t ele é diferente de zero para t menor do que zero. Logo, é não causal. Quanto à questão da estabilidade, ele vai ser estável. Então, ele é estável. Por quê? Porque essa resposta ao impulso ela é absolutamente integrável. Ou seja, se eu calcular a integral de menos infinito até mais infinito do módulo de h de t, dt, isso aqui vai ser menor do que infinito. E no último caso, o que nós temos aqui? Nós temos, então, que o sistema ele é com memória, simplesmente porque não está no formato que a gente deseja, que é o K delta de T, para afirmar que ele é sem memória. Ele é causal. Por quê? Porque se eu plotar essa figura, o que nós vamos perceber? Que para t negativo ela assume valor zero. Se ela assume valor zero para t negativo, eu já posso afirmar a causalidade. E para t positivo, ela tem esse comportamento aqui. Afinal de contas, nós estamos indicando ali que o A ele é maior do que zero. Logo, como h de t é igual a zero para t menor do que zero, eu posso afirmar que o sistema é causal. Quanto à estabilidade, ele é instável. Por que ele é instável? Porque a integral de menos infinito a mais infinito do módulo de h de t, dt, vai tender para infinito. Afinal de contas, se eu tentar calcular essa área sobre a curva aqui, isso aqui vai tender para infinito. Afinal de contas, aquela curva está crescendo exponencialmente. Então, com isso, a gente consegue avaliar se o sistema ele é sem memória, causal e estável, olhando para a resposta ao impulso. Tem que satisfazer as condições. Deixo aqui a resposta desses problemas para que você reflita um pouco e avalie. Qualquer coisa, deixa um comentário aí também que possa ser útil ou possa ajudar os outros ou até mesmo possa me ajudar a melhorar o material. O sistema ele pode ser também invertível ou não invertível. Nós comentamos que a determinação do sistema inverso, através das ferramentas que nós temos, ela é um tanto complexa. Nós vamos desenvolver ferramentas melhores agora com as transformadas, então vai facilitar um pouco isso. E também é importante destacar que nem todo sistema ele é invertível. O sistema inverso, nós temos aqui o diagrama de blocos, mas a ideia é a seguinte. Nós temos x de t sendo aplicado no primeiro sistema, ele produz uma saída y. Se eu pego essa saída do primeiro sistema e aplico no sistema inverso, o que eu volto a observar é aquela entrada que eu tinha aplicado no primeiro sistema. Em algumas situações, nós queremos determinar o sistema inverso. É do nosso interesse isso. Então, essa seria a ideia aqui. Para que isso aconteça, nós precisamos garantir o quê? Que a convolução entre a resposta ao impulso e a resposta ao impulso do sistema inverso seja um impulso. Se a resposta ao impulso dos dois sistemas convolvidos for um impulso, quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou colocando um fio que conecta esse ponto nesse ponto, ou seja, o que entra no primeiro sistema é o que aparece na saída do segundo sistema. Então essa é a relação que permite com que a gente afirme que uma dada resposta ao impulso é o sistema inverso daquela outra resposta do sistema direto. Nesse caso aqui, qual seria a resposta do sistema inverso, a resposta ao impulso do sistema inverso? Nesse caso, a resposta ao impulso do sistema inverso seria 1 sobre c delta de t. Por quê? Porque a convolução de h de t com h_inv de t tem que produzir um impulso. Se h de t
tem esse formato, ou seja, C delta de t, e isso é convolvido com 1 sobre C delta de t, esse C é uma constante, cancela com esse aqui. A gente sabe que se eu pego a minha entrada e multiplico por uma constante, isso aparece na saída, então basicamente poderia cancelar as duas. Sobra a convolução de impulso com impulso. E eu comentei com vocês que a convolução de qualquer coisa com impulso, desde que esse impulso não esteja deslocado, é o nosso caso aqui, convolução de qualquer coisa com impulso é o próprio qualquer coisa. Logo, a convolução de impulso com impulso é um impulso. E, portanto, eu confirmo que esse aqui seria o meu sistema inverso, se esse aqui for o meu sistema direto. Lógico que esse é um problema muito simples, só para a gente poder testar o conceito e avaliar o conceito. E muitas vezes fazer essa determinação do domínio do tempo ela se torna inviável. Na verdade, na grande maioria das vezes. Então aqui eu coloquei um compilado para o sistema ser sem memória. A resposta ao impulso tem que ter esse formato, obrigatoriamente. Para ele ser causal, a resposta ao impulso tem que ser 0 quando o t for menor do que 0. Para que o sistema seja estável, essa resposta ao impulso tem que ser absolutamente integrável, ou seja, quando eu calculo essa integral do modo de h de t, tem que ser finito. E para que o meu sistema seja invertível, quer dizer que eu tenho que ter h de t convolvido com h∞, e o resultado dessa convolução tem que ser um impulso. Então, com isso, nós conseguimos fazer as 4 classificações que faltavam, além de sistemas lineares e invariantes, que já é uma condição estabelecida desde o início do capítulo, olhando para a resposta ao impulso. E aqui é um ponto importante que eu gostaria de comentar, é assim, essas classificações que nós estamos apresentando aqui em tela, elas são classificações que olham para a resposta ao impulso para poder afirmar sobre a característica, com memória, sem memória, causal, estável, instável, invertível ou não invertível. Em relação ao capítulo 1, no capítulo 1 nós fazíamos a classificação olhando para a relação de entrada e saída. E o que eu quero que vocês tenham em mente é que existe distinção entre as duas. Conceitualmente, se um sistema é sem memória olhando para a relação de entrada e saída, ele também vai ser sem memória olhando para a resposta ao impulso, e o mesmo vale para as demais, mas a forma como a gente aborda a análise é diferente. Então, é importante que vocês se preocupem em não aplicar diretamente aquela metodologia ou procedimento do capítulo 1 aqui, e sim se preocupem em extrair o conceito por trás daquilo que foi discutido no capítulo 1, para olhar agora como que isso se encaixa na resposta ao impulso do sistema. Tá ok? Então tome um pouco de cuidado quanto a isso. Nós vamos resolver alguns exercícios que vão ajudar também. Agora vamos para a última parte do capítulo. E na última parte do capítulo a gente vai só abordar um pouquinho sobre como que funciona a interconexão de sistemas lineares variantes no tempo. No começo do capítulo eu comentei com vocês que muitas vezes a gente projeta blocos individuais e depois agrega esses blocos para construir um sistema mais complexo. A ideia é entender como que esses blocos interagem agora. Então vamos avaliar isso. Então o que nós teríamos aqui? Um exemplo de uma conexão em paralelo. Então olha só, nós temos uma entrada sendo aplicada no sistema H1 e essa mesma entrada ela é aplicada no sistema H2. O resultado disso seria y1 de t e y2 de t. Essas duas saídas são então somadas para produzir a minha saída y de t. Então, esse bloco ele poderia ser simplesmente substituído por x convolvido com a soma das respostas H1 e H2 para produzir o y de t. Ou seja, existe uma equivalência. Eu posso simplesmente trocar aqueles dois blocos em paralelo pela soma das respostas ao impulso H1 e H2. A demonstração disso, ela segue aqui, e isso confirma, né, a propriedade distributiva da convolução. Ou seja, y de t é y1 mais y2. A convolução do x com H1 mais a convolução do x com H2 permite com que eu escreva x convolvido com a soma de H1 e H2, ou seja, eu poderia substituir por um sistema só, e esse sistema tem como resposta ao impulso a soma de H1 mais H2, ou seja, sistemas em paralelo, basta somar as respostas ao impulso. Aqui tem a demonstração da propriedade distributiva, caso vocês queiram olhar com mais detalhes depois. A conexão em série tem mais ou menos o mesmo princípio. Olha só, temos uma entrada sendo aplicada no meu sistema H1, produz a minha saída Z. Essa saída Z serve de entrada para o próximo bloco, que é o meu sistema H2, e então produz a minha resposta y de t, ou seja, a resposta que eu estou interessado.
Essa configuração ela é equivalente a eu colocar o H2 primeiro e depois o H1, ou ainda eu colocar X convolvido com H1 convolvido com H2, que produz então o meu Y. Ou seja, a conexão em série ela confirma as propriedades associativa e comutativa da convolução. Não importa a ordem que eu faça essa convolução e não importa quais pares eu vou convolver primeiro. Por exemplo, se eu tenho aqui que y de t seria a convolução do x com H1, que produz o meu z, e isso estaria sendo convolvido com o H2, eu também posso dizer que o x pode ser convolvido com H2 e depois com H1, ou eu posso dizer que o x pode ser convolvido com H1, que já é convolvido com H2, ou H2 convolvido com H1 e depois convolvido com X. Tanto faz a ordem. Então, quando eu enxergar num diagrama maior um bloco desses que estão em série, eu poderia trocar simplesmente pela convolução das duas respostas ao impulso individuais. Aqui eu tenho a demonstração da propriedade comutativa, caso vocês queiram olhar depois com mais detalhes. E aqui eu tenho a demonstração da propriedade associativa. Sugiro também que vocês verifiquem depois, que é interessante. Aqui eu faço um quadro resumo, propriedade comutativa, distributiva e associativa da convolução. Então a comutativa diz o seguinte, tanto faz eu convolver x com h ou h com x, nós falamos disso, inclusive já usamos isso em alguns exercícios que nós resolvemos. Nós também temos a propriedade distributiva, ou seja, a convolução de x com H1 mais a convolução de x com H2 pode ser escrita como x convolvido com H1 mais H2. Tem também a propriedade associativa, que seria x convolvido com H1 e depois convolvido com H2, ou ainda x convolvido com H1, H2, x convolvido com H2 e depois com H1. Então, tanto faz a ordem ali que você adotar para fazer essa convolução. Então, com isso, nós poderíamos agora determinar a resposta ao impulso desse sistema aqui. Então, vamos começar pensando nessa parte do paralelo aqui, né? O que nós vimos? Nós vimos que quando nós temos dois sistemas em paralelo, eu posso simplesmente trocar por um único sistema, que seria representado pela soma das respostas individuais. Então, H2 mais H3 de T. Esse seria o meu Y, produziria o meu Y. Entrando aqui, o que eu tenho? Eu tenho a saída desse meu H1. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a minha resposta ao impulso seria a convolução, quando eu tenho série é convolução, a convolução de H1 com H2 de T mais H3 de T. Então, essa seria a minha resposta ao impulso do sistema completo, quando expresso em função desses subsistemas. Tenho aqui a resposta final, caso vocês queiram analisar também. Ela é a mesma, né? Basta aqui eu colocar em evidência o H1, né? Então, H1 de T convolvido com H2 mais H3 de T. Nesse outro exemplo, nós temos um diagrama um pouco mais elaborado, mas os princípios eles são os mesmos. Vamos começar aqui do ramo superior. Então, se eu tenho dois sistemas em cascata e eu quero substituir isso aqui por uma coisa só, por um bloco só, como que eu faço? Sistemas em série ou cascata, a resposta ao impulso do primeiro sistema é convolvida com a resposta ao impulso do segundo sistema. Então, eu troco esses dois bloquinhos por um bloquinho só, e esse bloquinho só tem a convolução das duas respostas individuais. Sistemas em paralelo, nós já falamos também, basta somar as respostas do impulso. Então, H de T mais H3 de T. Então, o que vem de cima soma, e o que vem de baixo subtrai, e depois isso é convolvido com o meu H5. Então, se eu fosse avaliar isso aqui tudo, o que eu teria seria, basicamente, H1 de T convolvido com H4 de T menos H2 de T mais H3 de T. E aí isso tudo entra nesse próximo bloco, ou seja, o que eu tenho ali seria a convolução com o meu H5. Então, o meu H de T seria ainda o resultado da convolução disso tudo com o meu H5 de T. E com isso eu consigo determinar uma resposta ao impulso do sistema completo em função desses diferentes respostas ao impulso dos subsistemas individuais. Então está aqui que nós acabamos de determinar. E com isso, então, nós encerramos o capítulo 2.
Agora eu recomendo, então, a leitura da página 206 à página 208 do livro do Latte. Ele apresenta um resumo sobre os principais pontos e conceitos necessários para o entendimento do capítulo 2. Recomendo fortemente isso. Vou deixar na descrição do vídeo também o link para baixar a segunda lista de exercícios da disciplina. Eu recomendo fortemente que você resolva os exercícios antes do início da próxima aula. Quanto aos exercícios, se dedique especialmente àqueles que envolvem convolução. E aí eu recomendo que vocês iniciem já a leitura do capítulo 4. Ele trata da transformada de Laplace e ele é um conteúdo bastante denso. Eu recomendo fortemente que vocês façam uma leitura e estejam preparados para a próxima aula. Ela vai ser bastante desafiadora. Então, eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Peço desculpas por qualquer transtorno causado aí com os slides ou com a explicação. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão para melhoria do material ou até algo que eu possa contribuir para vocês, deixem nos comentários, me mandem um e-mail, fiquem à vontade. Peço que se inscrevam no canal, deixem o like e um abraço e até a próxima aula.